recentemente se tem falado em reabilitação, mas principalmente a reabilitação cognitiva. E a gente vai colocar um pouco a importância de por que os dois vieses, tanto o aspecto motor quanto a parte cognitiva trabalhadas em conjunto, elas são principais e importantes, né, na conquista de realmente alguma melhora. Só para dar uma introdução, a característica principal do déficit de atenção, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, acaba sendo realmente essa alteração da atenção, mas a gente sabe cada vez mais que a atenção, apesar dela ser vista como uma função cognitiva, ela tem essa interface em vários aspectos, inclusive em termos neuroanatômicos, entre áreas cognitivas e motoras. E aí deixar um pouco para discussão, para a gente falar sobre esse aspecto. Aproveitando que você abordou isso, Bruna, né, a teoria premotora da atenção, que foi cunhada pelo Rizzolatti, né, ela traz como premissa, e já vem sendo corroborada essa teoria dele por diversos estudos, né, ao longo aí dos anos, de que a atenção e a motricidade, elas compartilham de áreas neurofuncionais semelhantes, né? Então, é muito comum num distúrbio, né, neuropsiquiátrico que a atenção e a motricidade elas venham com disfunções acompanhadas, né? Normalmente o déficit motor ele vai levar uma característica em termos de déficits também atencionais. A gente sabe que a atenção ela é bem ampla, né? Tem vários níveis de atenção que é demonstrado em termos teóricos, e em cada situação clínica essa disfunção da atenção ela vai se mostrar de uma maneira muito específica, como ocorre também no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E até um estudo recente feito aqui na USP, né, ele fala dessa relação das limitações motoras relacionadas com o transtorno de déficit de atenção, né, e hiperatividade. E ele traz esses aspectos, né, até aspectos relacionados a dados significativos associando essas duas características, e como isso tem que ser investigado mais na literatura, né? Claro que é uma revisão crítica, mas trazendo esses aspectos para a gente repensar essa ideia dessa relação entre a motricidade e a atenção. E quando a gente olha o próprio TDAH, mas não só o TDAH, outros transtornos associados ao neurodesenvolvimento, a parte cognitiva é muito falada, mas se verifica, e aí em termos não só em termos empíricos, mas também em dados experimentais, que a parte motora ela vem acompanhada com essas disfunções. Então, o próprio TDAH já tem hiperatividade, né, como um fator, não o único, mas um fator relevante. O CID-10 chama de transtorno hipercinético, né, por causa exatamente dessa questão do movimento associado, né, com o transtorno. E tem outros aspectos do movimento, a coordenação ou a dificuldade da coordenação motora, um termo, né, o clumsy, que é um termo americano, mas que a gente pode até traduzir como um desajeitado, né, de bater em tudo quanto é lugar, que tem a ver com a coordenação. Clinicamente é muito difícil você pegar um paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que ele não tenha déficits psicomotores associados. E é muito triste que dentro da clínica se observa isso, né? Em todas as idades, não é uma coisa específica da criança, mesmo no adulto com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele vai ter déficits psicomotores, e isso não é comum, né, da gente ser visto no programa de intervenção que o paciente ele tenha uma situação que se procure intervir, né, nessa parte da motricidade do paciente. E entra, né, a gente pensa inclusive quando a gente fala em tratamento, né, se fala muito em termos terapêuticos de aspectos comportamentais, mas ele sendo deixado de lado. E o comportamental como se fosse um comportamento no ambiente, não o aspecto motor como um aspecto comportamental importante. Sim, não é lido como isso, né? Quando a gente pensa em comportamento, a gente pensa... pensa em um ajuste de acordo a regras, né? Quando a gente fala muito de comportamento nessa situação, e que vai levar até para uma comorbidade quando o TDAH não é tratado, né? Que é o transtorno positivo desafiador, é de ser um ajuste de comportamento em termos de adequação de regras, e não como uma resposta motora disfuncional, seja ela até pela linguagem, né? Que o TDAH ele vai também
pela fala, mostrar como essa disfunção ela acaba interferindo no fluxo de pensamento, que ele não consegue ajustar, concatenar e ajustar o ritmo da fala com o que ele havia planejado para expressar uma ideia, por exemplo. E a gente fica achando que está sempre uma coisa muito confusa, muito curta, lacunas na ideia que ele expressa, mas é exatamente porque ele não consegue dar esse ajuste, né? Na hora que ele vai expressar, ele já perdeu informações que ele havia previamente elaborado. E a gente, que é um dos princípios, né, do estudo de neurociências aplicadas, não só do Instituto como um todo, mas da parte clínica, é ter o aprimoramento do tratamento com base nas evidências científicas, com base em artigos que realmente demonstrem que determinada estratégia vai levar ao tratamento ou que vai levar melhor à reabilitação. E aí tem sido visto cada vez mais exatamente essa evidência de que o tratamento motor ou a reabilitação focando aspectos motores, ela em conjunto com aspectos cognitivos, ela traz uma melhora muito maior e comunicando o motor com o cognitivo, né? O motor, ele trazendo a melhora cognitiva e contribuindo para a própria reabilitação de uma forma efetiva. E recentemente o INA publicou um pequeno trecho, né, de um artigo que nós traduzimos e adaptamos para divulgação mesmo, de como que a intervenção na parte motora no TDAH, ela consegue superar inclusive os efeitos da própria medicação em termos de controle, né, da motricidade do paciente. Tal a relevância, né, de se pensar numa intervenção que agregue essa parte no conjunto de tratamento. A gente sabe que não basta, né, numa situação desse tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, só se pensar na parte cognitiva ou só pensar numa intervenção medicamentosa. É preciso que um programa realmente de intervenção seja bem estruturado e se intervenha de acordo com ele, né? Porque eu acho que até o exercício físico ele é um recurso adicional, né? Tanto no TDAH quanto em outras limitações neurocognitivas. Então a gente vê que essa relação ela tem que estar ajustada com outros pontos que os outros profissionais e essa integração pode ajudar. No caso do TDAH é a psicoeducação associada, né? Que se tenha uma situação de estruturação realmente dos vários níveis atencionais, atenção sustentada, atenção dividida, né? Tem bons programas para se intervir nessa situação, e a parte motor e conjugado também a medicação, ou seja, são esses fatores juntos, e até a parte que a gente chama de adequação de regras, né, deve estar imbuída num programa de intervenção para que ele tenha um resultado clínico satisfatório. Até se a gente for pensar em termos neuroanatômicos mesmo, né, até para fundamentar essa relação, porque a gente fala, a relação entre aspectos cognitivos e motores. Até recentemente eram duas vamos chamar de funções, que eram vistas e estudadas separadamente. Mas se a gente parar para pensar, o próprio TDAH ele tem sido considerado uma síndrome desexecutiva, né? Como tivesse uma interferência não só mais da atenção, mas de toda a função executiva. E se a gente for pensar em função executiva, a gente está falando de áreas frontais pré-frontais. Áreas motoras estão associadas. Sim, claro. Né? O lobo frontal como um todo, ele envolve áreas motoras. E mais do que isso, se a gente for pensar em áreas clássicas, como gânglios da base, cerebelo, que tradicionalmente são relacionadas com aspectos motores, já existem evidências não só de comunicação com áreas pré-frontais e associados à função cognitiva, mas também em como esses aspectos vão contribuir para planejamento, desde iniciar um planejamento de como eu vou iniciar um movimento, até um planejamento mais não é mais drástico, mas mais amplo em termos do dia a dia. E nessa questão da síndrome, né, executiva, a gente percebe que quanto mais complexa é a tarefa, mais ele vai ter dificuldade de recrutar essas áreas frontais e consequentemente, vai ter um declínio, né, em termos atencionais, em termos executivos, de memória de trabalho, planejamento, inibição de estímulos, né, concorrentes. E a necessidade aí, por isso o INA pensou muito, né, na hora que de criar essa live, para chamar a atenção dos profissionais que atuam, né, na intervenção, né, dessa condição clínica, para eles pensarem na parte motora, não negligenciar ela, né, exatamente por
das evidências que estão sendo apresentadas em termos de ganhos clínicos. E pegando um pouco dessa questão da evidência e da neurofisiologia, que a Bruna trouxe de uma forma tão bacana, eu estava até lendo recentemente um estudo com EEG, né? E ele investigou, né, uma técnica de neuroimagem onde investigou padrões de atividade, que tem sido investigado padrões de atividade cortical no TDAH, e ele viu que o exercício de forma aguda, né, exercício de alta intensidade, ele melhorou o desempenho no jogo, né, numa tarefa que tentou avaliar esse desempenho do TDAH.